Olá, meus queridos, queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Origens. Hoje, não é mesmo, amiga Lígia Zottini, que criamos aqui juntas esse universo para falarmos de Atlântida. Sim, chegou esse Depois chegou na parte que Li mais gosta, ouso dizer, mas falaremos depois de um universo lemuriano, não é mesmo? Sim. No episódio anterior. Hoje vamos adentrar um pouco mais nesse universo misterioso de Atlântida e toda a sua tecnologia que permeia os nossos dias atuais, inclusive, Sem não é dúvida. mesmo? E aí, amiga, como que começaremos este episódio? Por onde quer começar? Bom, vamos deixar o episódio seguir. Eu acho que Atlântida, para mim, é o resgate de muita verdade, assim, interna. Eu gosto de acreditar que é a parte que nos conecta da nossa linha do tempo, sabe? Que é aquela que a gente apresentou lá no Zero, Uhum. dos 10 mil anos de história, etc. e tal. Essa, até então, Anunnakis, até tem as tábuas, mas é muito lendário, muito panteão. Lemúria, então, não tem nada a não ser a possibilidade da gente poder acessar de forma extraconsciencial, enfim, né, supraconsciencial. Atlântida começa a ser a primeira desses povos mais famosos, que a gente tem um pezinho conectado a uma certa realidade, mas que também tentam botar na conta era uma forma de explicar o mundo utópico, e eu estou falando sim dele, Platão. Eu acho que é Platão que traz de uma forma para o mundo filosófico, para o mundo organizado, né, da filosofia e da nossa linha do tempo mais atual. É ele que conta, né, que sim, existia ali a possibilidade de uma civilização que desapareceu há mais ou menos 9.000 anos da era dele. Se ele tem em torno de 400, 450 antes de Cristo, dá os 10.000 anos que a gente entende que deve começar a ter uma conversa aqui. Ele fala que há 9.000 anos essa sociedade altamente desenvolvida, um tanto quanto bélica, enfim, o qual o mestre dele tinha acesso, né, pelas suas andanças pelo Egito, enfim, ele tinha acesso a essa história, desapareceu. Em um cataclisma, e ela afundou de uma forma muito rapidamente. Então, eu acho que eu começaria por aí. É o povo que me toca, mas que a gente começa a trazer para a linha do tempo da onde os humanos começam a compreender que tem alguma conexão. Embora eles botem na conta olha, ele usou de um mundo utópico para explicar uma realidade, foi uma ilha de Creta que sofreu, enfim, alguma coisa de um vulcão que explodiu, e aí ele botou o nome de Atlântida, enfim. Aí já começam a traduzir, e é o que fala aqui, né, o começo do livro do Frank Joseph, Atlântida e Outros Mundos Perdidos, começa explicando através de Platão. Sim. Gabi, vamos para a nossa primeira tela de hoje. E assim, né, amiga, a gente falamos sobre Atlântida, né, gente? Vamos trazer aqui, até porque o nome não é tão estranho, né? Temos até um filme da Disney, né, sobre Atlântida. Temos um oceano chamado Atlântico. Exato, temos um oceano chamado Atlântico. Coincidentemente, né? Não sabemos o porquê. Bem no lugar onde estava. Exato. E assim, tem uma explicação lógica. Exato, tem uma explicação. Mas é no mínimo curioso. É no mínimo curioso, e a gente tem também aí, até mesmo dentro dessas datas, e como a gente falou no episódio de Lemúria, o episódio anterior, não se apeguem às datas, até porque elas transitam, elas mudam, e assim como o que a gente também falou no episódio anterior, todos os estudos, quanto mais profundo a gente vai, isso vai mudando, e a gente vai ganhando profundidade desses universos que a gente está acessando, né? Super. Porque, por exemplo, dentro dos nossos últimos estudos, né, desde 2019 para cá, isso já mudou. Né? A gente já se aprofundou dentro disso, a gente já recebeu outras informações aí, recebemos conteúdos, inclusive, que trazem para a gente uma amplitude aí civilizacional que vai além desses 10, 12 mil anos. Para mim, esses 10, 12 mil anos de Atlântida é justamente a era final deles, né? Que era um movimento já aí pós-era de ouro, inclusive, porque a partir do momento que você entende que você precisa de um sistema bélico,
um sistema de proteção, muros, né? Investir em exército, algo... Quando você entra no processo de fuga ou luta, né? Seja no micro ou no macro, a gente já entende que algo mudou. Tá no final da coisa. Exato. E esse algo mudou 10, 12 mil anos. Então, foram 10, 12 mil anos de uma transição Atlantis, porque tendo em vista que ela coexistiu com Lemúria, né? Ali no tempo em que eles estavam co-criando uma consciência humana na Terra. Isso, a gente vai falar aí, gente, de 50 mil anos pra cá, né? E dentro desse processo, que eu acredito que ainda é mais, tá? Mas é porque como a gente já encontra referências, validações, né? Do aquém aqui, que não é do aquém além, mas aqui do aquém da humanidade. Então, vamos lidar com esses números hoje. Amanhã pode ser que mude. Então, a Atlântida, desses 10, 12 mil anos, ela já traz um universo de transição que, ao meu ver, a gente está passando por um momento muito parecido nesse espaço-tempo hoje da humanidade. Por isso que está muito próximo todo esse estudo que a gente tem feito sobre a Atlântida, né, amiga? Eu sinto que todo esse movimento que está acontecendo no Oriente Médio, não é à toa que os grandes polos atlantes, que foram os últimos a cair, inclusive, mas porque são os polos que sustentaram a malha bélica Atlantis, são os pontos hoje de maior conflito no planeta. Super. Então, e por quê? Porque dentro do que a gente falou lá, acho que no episódio 0, né? Quando a gente começa a sincronizar a nossa visão de espaço-tempo de uma maneira multidimensional, e a gente entende que está tudo acontecendo no mesmo caldeirão at the same time, a hora que eu entendo que o que a gente está vivendo agora está muito próximo dessa realidade Atlantis, é o momento da gente olhar para os registros que Platão trouxe, que outros grandes estudiosos e curiosos, eu diria, que navegaram e perambularam pelo planeta, buscando através das lendas, porque na realidade todo o estudo pré-Platão, né, eles foram atrás dos mitos. Sim. Que Platão mesmo trouxe, que não eram não tão mitos, assim. Porque a partir do momento que você pega povos originários nos 4 cantos do mundo que contam a mesma história e nunca se conheceram, alguma coisa, não é uma coincidência, alguma coisa tem. Então, todos eles mencionavam esse povo que vinham do mar, seja ou do leste ou do oeste, dependendo do referencial desse povo, né? E que era um povo que era diferente. Era um povo que tinha tecnologia, era um povo que tinha conhecimento, né, amiga? E que tem todos eles contam de alguma forma do grande dilúvio. Exato. Mas eu acho que para essa primeira página aqui que a gente tem, porque a gente tem 2 fotos, resumo aqui ainda frente a nossos primeiros 8 episódios de mapeamento dos estudos. Esse daqui, essa fase, é aquela um pouco anterior a essa que você está dizendo, que entre 28 mil anos a 20 mil anos chegando aqui na nossa história, né? Porque eu comecei o episódio de uma fase que é o próximo slide, que é mais próximo da gente, 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás. Então, a gente começa contando assim, porque enquanto a gente falou de Lemúria e Atlântida estavam coexistindo ali em 75 mil anos, tinha uma fase de ouro da Atlântida, onde de um lado tinha toda uma tecnologia, uma coisa mais material, enquanto Lemúria tinha uma coisa mais desmaterializada, mais sutil. Exato. Mas eles eram harmônicos, era uma dança entre as duas energias, yin yang, masculino e feminino, Exato. Atlântida e Lemúria. E aí, desse lugar, a verdade que fica dentro de mim, de tudo que eu já li, é que tinha uma era de ouro. Aonde, para mim, hoje, quem conta lindamente dessa referência da Era de Ouro é o próprio Matias Stefano, de novo lá no Gaia, no Netflix da espiritualidade. Gaia, comprem aí o acesso por um tempo e assista a séries de ascensão, né? Ascension, acho que chama, do Matias Stefano, que é o argentino, que ele tem a memória, a casca dele toda aberta, e a forma que ele conta Atlântida para mim, fala tão diretamente a minha verdade, que eu não me importa se é da imaginação dele, se é do acástico, se é da clarividência, o que importa é o que ele fala, me atravessa com tanta verdade. Que fez sentido. E aí ele conta o dia a dia, ele conta como é que era ele, né, participando daquela idade de ouro da Atlântida antes da queda. Então, para mim, hoje, na atualidade, a melhor forma porque ele traz coisas muito únicas, de um lugar muito profundo,
e que fala muito verdadeiramente comigo. Eu nunca li em nenhum outro lugar, né? Uhum. O que ele traz ali. E aí, com todas as outras literaturas que eu já fiz na vida, eu acho que a outra parte de Lemúria que me chama muito atenção tem a ver com alguns livros que contam a história já do processo de queda. Então, essa sociedade muito potente, Lemúria já tendo ali a sua potência também estabelecida, chega para os sacerdotes a espiritualidade, enfim, o comando planetário aqui local, do quental da galáxia local, e fala assim, olha, a gente está tendo uma série de dificuldades, que eu contei um pouco lá, né, no começo, nos nossos episódios 1, as guerras de Órion, as guerras do quintal local aqui da nossa galáxia dimensional e multidimensionalmente, então na 3D, 4, 5D, e a gente vai ter que desligar essa corner do universo. Uhum. A gente vai ter que botar essa parte do universo em quarentena. E nessa quarentena, a gente tem alguns planetas que vão permanecer em quarentena e alguns que estão saindo, e aqueles que estão saindo e as almas têm ressonância de quarentena, vai ter que ser expurgadas. Então, o kardecismo traz os exilados de Capela, tem o livro de Urântia também fala da quarentena. Das almas que ficaram e densificaram e as almas que continuaram. Tem muitas literaturas na espiritualidade, na metafísica que fala desse momento. E aí a gente bota na conta dos Atlantes, porque por conta dos Atlantes afundou tudo. Na verdade, o que a gente tem que entender é que o povo Atlante, já muito desenvolvido, em poder de toda uma tecnologia através dos cristais, da manipulação da energia vril, que era de levitação, e a forma que você conduzia a energia e a matéria, porque eles trabalham, diferente de Lemúria, como você disse, eles trabalhavam muito com matéria. Eles tinham que fazer ela ser mais veloz no espaço e no tempo. Eles tinham toda essa dimensão mental, né, a lei do mentalismo hermética, né, a primeira, o que estava na cabeça deles se manifestavam. E eles falam, bom, então a gente recebe essas almas aqui na nossa sociedade, porque eu acho que a gente está num nível aqui, né, era de ouro, num nível de ressonância, frequência e consciência, que as almas que vierem a gente vai conseguir ajudá-las nesse processo, primeiro, de transição de casa planetária, segundo, de uma associação interessante, né, a gente entendeu que a Terra caiu também, mas que a gente está aqui numa parte do planeta que tem ainda ressonância mais positiva, a gente vai ajudar eles nessa jornada. O ponto é que, até onde a gente sabe, a gente hoje tem, sei lá, 8 bilhões de encarnados, a gente tem 3, pelo menos, vezes de desencarnados. Deve ter uns 24 bilhões, parte desses entre 30 bilhões de almas que habitam aqui, entre 21 e 30, que é um número que a gente escuta, cara, 60% disso vem de exílios, né? Vem dessa refúgio dessas guerras e seres muito endurecidos, né? E foi aí que tem a queda. Não foi o povo Atlantes mesmo. Sim, eram povos Atlantes, almas que estavam encarnando em genéticas Atlantes. Mas Atlântida cai, o povo Atlantes cai por conta dessa quantidade de almas mais endurecida, e essa é a linha do tempo que eu assumo, né? Sim. Não dá para ter alta tecnologia, e essa é a base do meu outro trabalho, né? Para quem me conhece falando para o mundo material, assim, o mundo da 3D, vê muito eu falando que não tem alta tecnologia com baixa humanidade. A espiritualidade não permite. Vai te permitir voltar para as cavernas, porque aí a sua capacidade de materializar a vida é muito lenta, você tem que passar o dia inteiro sobrevivente, buscando comida, tipo largados e pelados, entendeu? Você passa o dia inteiro buscando a próxima comida. Não vai ter tempo de destruir o planeta, porque você não tem base para isso. A tecnologia, a evolução dela tem muito a ver com o quanto você vai conseguir fazer as coisas materializar pensamento mais rápido, se for nessa linha da materialidade. Então, tudo isso para dizer que eu gostaria de começar o episódio dizendo, tem muito de outras almas através da sociedade Atlantis nessa história da queda. Ótimo. Entendeu? E aí, o que eles falam é que tem algumas camadas de destruição. A segunda, teve uma terceira, segunda e primeira, porque a gente está indo da linha do tempo para o nosso tempo atual. A segunda foi esses 28 mil anos. 20 mil anos a fundo o resto da Lemúria, então eles ainda coexistiam entre o início e essa fase de transição caótica. E o que sobrou nesses 20 mil anos, nessa segunda destruição de Atlântida, foi o que a gente conhece hoje nos desenhos da Disney, que é a ilha de Poseidônia, Aryan Yog, né? Que é o ciclo concêntrico, que é aquela parte onde, de fato, sobrou de Atlântida. Amiga. Próximo, por favor, Gabriel. Enquanto o Gabi passa pro próximo, acho que é relevante também a gente trazer, né, amiga, que você trouxe muito bem, quando a gente contextualiza no espaço do multi,
justamente a correlação de Atlântida dentro desse Big Plan, que vai além da Terra, né? Tendo em vista que o nosso DNA, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? O nosso DNA é uma alquimia de sementes de todo o universo. Então, a partir do momento que a gente teve um comprometimento no macro, o nosso DNA do micro precisou ser desligado. E a civilização que estava encabeçando todo esse processo era Atlântida, né? Super. Então, se Atlântida hoje, né, neste tempo, precisava ter o seu processo adormecido, eles estavam apenas cumprindo o papel deles não só como civilização, mas como seres estelares dentro de um grande plano cósmico em que a gente ainda não temos todas as respostas e a gente está trazendo algumas delas aqui nesse momento. Eu acho que quando eu também falei isso em algum lugar, né, quando eu fiz alguns tratamentos e procedimentos e tecnologias lemurianas que você decodificou, que eu vou voltando na minha linha do tempo, eu percebo um lugar cheio de pirâmides, né? Então eram 5 pirâmides na linha do horizonte, e vem muito essa frase de Salém além, Jerusalém, Jerusalém além, e o que tem além? Eu acho que tem além, tem Atlântida, e eu acho que tem além, o que tem além tem Lemúria, e o que tem além do além, né? Eu acho que a gente tem que sempre, não para nisso, quais são o início, né? Quais são as origens desse processo todo? Mas aí a gente chega no dilúvio, né? Quando a gente tem o dilúvio de Noé, as mais diversas mitificações e desmistificações, né, desse momento do cataclisma, a gente tem desde das histórias Anunnakis, onde eles estavam brigando. Então, imagina, tinha Lemúria, tinha Atlântida, tinha Anunnaki, o planeta tinha várias, muitos acreditam que eles estavam todos ali coexistindo, né, talvez em dimensões distintas, ou em linhas do tempo, ou simplesmente em áreas do planeta diferentes, tem muitas linhas de crença, mas que o fato é que poderia ser desde uma bomba atômica, enfim, para acabar com o processo, e aí explode e cai. Tem cometas que caíram nessa época, que pode ser uma explicação, mas a história Anunnaki se mistura com isso, dizendo que eles sabiam e que eles ficaram enxergando, eles sabiam que vinha alguma coisa, soltaram umas guerras atômicas, e nesse processo eles perceberam das naves, eles viram o inundar, né? Porque eles acharam que a raça já não estava mais lá daquele jeito mesmo, né? Que eles criaram ali. E aí esperariam eles morrerem, e aí começariam de novo, só que eles morreram. Então essa é uma linha. A outra linha não, houve a Guerra Atlântida Lemuriana, também detonaram armas de poder que a gente não tem muita noção, eles também foram devastados por isso, ou pelas próprias armas que detonaram, ou por cataclismas como cometas. O fato é que eles deixaram muita, diferente dos lemurianos, deixaram muita pirâmide, muita coisa construída, né? Então, pré-dilúvio e pós-dilúvio, o que a gente percebe por exemplo, tem toda uma crença que a grande pirâmide de Quéops é fundada mesmo antes do início do grande dilúvio. Então, já tem ali uma mãozinha Atlantis. E guarda, né, grande parte desses arquivos em formas cristalinas. Algumas linhas acreditam que a tal do Arco do Triunfo, enfim, perdão, da Arca, né, a arca que carregava do pessoal antigo, enfim, que carregava, que estava dentro do sarcófago? Do sarcófago, isso. Era uma tecnologia que estava guardando essa parte Atlantis, né? A própria arca mesmo da aliança, que eu queria lembrar o nome era Aliança. E, enfim, que a construção da esfinge é mais antiga do que a gente imagina, né? Então tem sim toda essa jornada que os Atlantes começaram a deixar suas pegadas antes do dilúvio. E eles também deixaram, né, a sua capacidade de ir além, através de que algumas linhas acreditam, dos seus casais de Noés, né? Não foi só uma arca, e não foi só um casal e alguns animais. Dizem que foram alguns que saíram, né? Principalmente os sacerdotes que já percebiam e já tinham toda essa visão de que ia ter que ia cair a sociedade, que eles iam afundar. Eles saíram, né? Por isso que a gente tem um monte de pirâmides aqui na Mesoamérica, bem onde estava, teoricamente, onde eles acham que
que é onde estava a Atlântida. Então tem as pirâmides aqui da América, tem as pirâmides do outro lado, e que tem toda essa tecnologia que você começa a entender que os povos mais antigos eram mais sábios que os povos mais atuais. Quando você vai, por exemplo, no Egito, tem toda uma civilização, toda uma ordem de faraós mais antigos que eram mais potentes, eram mais robustos, mais próximos dos Atlantes, minha aspas, do que os últimos. Quando você vai aqui em Machu Picchu, por exemplo, as bases da construção era mais perfeita do que depois as que estão em cima. As do cume, exato. Entendeu? Então tem muito ao redor de tudo. O que veio antes era de uma tecnologia muito mais elegante, muitas vezes nem explicável, do que a parte mais nova dessas próprias civilizações. O que a gente bota na conta dos Atlantes. 10 mil anos, então, tem a terceira destruição, que é o grande dilúvio, que o Platão relatou. E aí a civilização é dizimada e a gente pode colocar como o grande história de Noé. E esse é o resumo que nós temos por aqui. E assim, né, amiga, quando a gente vai, vamos voltar aí um pouco também, esse vai e vem da história, né, gente, porque a gente vai e vem, porque como a gente também já está num processo de ver todas essas civilizações e todos esses universos de uma maneira única, né, e não tão fragmentada, como a gente está trazendo todo mundo para o mesmo caldeirão nesse momento, o que eu sinto quando a gente traz a Atlântida, né, e que é um universo muito fascinante, né, a gente vê as grandes construções, que diferentemente de Lemúria, a gente vai muito para o subjetivo, a Atlântida trouxe essa objetividade para a gente dos registros, dos próprios registros. Então, quando a gente pega as imponentes, as pirâmides, as construções, a tecnologia, que muito da tecnologia que a gente tem hoje, eles que já deixaram ali imprintado nos nossos cristais, nessa tecnologia que eles já usavam e que a gente hoje usa para tudo. Toda a nossa tecnologia hoje digital depende dos cristais. É o momento em que a gente está reunindo todo esse panteão, né? A gente está reunindo todo mundo nesse momento. E essa grande reunião, e eu acho que é até um convite hoje para um presente da humanidade, a gente entender o porquê de estudar essas grandes civilizações, é entender o que deu errado. Exatamente. É entender as possibilidades. Pra não errar de novo, né? Porque, assim, as almas estão por aqui ainda. Exato, porque nós temos esse DNA, nós temos fragmentos desse DNA em nós, e a gente ressoa com eles o tempo inteiro. Então, por exemplo, né, quando você traz que você ressoa com esse universo Atlântico tecnológico, que é o que você faz hoje de melhor, assim, e consegue traduzir hoje para o sistema. E eu brinco que, para mim, sempre foi a minha grande dificuldade, o meu unlock de Atlântida aconteceu há muito pouco tempo atrás, né? Porque eu dei esse salto, que para mim era um grande abismo a nível do meu DNA, e para vocês que estão aí do outro lado, se vocês quiserem se fazer esse convite, quando assistirem esses 2 episódios, Lemúria e Atlântida, nesse fator comparativo, e ver qual que ressoa mais, qual que ressoa menos. Conta pra gente. Conta pra gente, porque é muito familiar quando a gente ouve esses fragmentos, e quando a gente mergulha para dentro, e a gente vai lá no nosso micro, e permite que as nossas células do DNA sejam ativadas, essas ativações vêm com memórias, e nem sempre, como foi no meu caso, são memórias bonitinhas, gostosinhas, purpurinadas. Não são. Não são. Para mim, o universo Atlântico sempre foi muito doloroso, vinha de um lugar de muita dor. E eu, como terapeuta, eu sempre, desde que eu comecei a atender, né, e eu sempre falo muito isso para Ali, muitas vezes quando a gente vem de um processo ancestral que, tem que ser na dor, né? Eu não sei, tá? Eu falo assim, se você fechou o seu campo de registros por alguma razão, tem que ter muito cuidado para abrir ele de novo, né? Muita consciência. Exato, porque não tem que ser com dor, vai na dor mesmo, essa reprogramação que colocaram pra gente, eu vou com muita cautela, né? E foi
dentro dessa minha cautela, dentro desse meu estudo, que quando eu mergulhei nesse universo Atlantis, foi quando vieram grandes curas, sim, grandes registros, e que fez sentido tudo que a gente hoje tem acessado de tecnologia, e que eu acredito, né, e acho que também não é o momento, mas eu acredito que mais para frente a gente vai poder trocar essa ideia, dos questionamentos hoje, inclusive de inteligência artificial, né, Super. de quem é a humanidade que vai operar e que está operando tudo isso, e que grande parte dos nossos medos, que está no nosso inconsciente, porque a gente não faz a menor ideia, né? A gente, que eu digo, eu, Gabriela, não faço a menor ideia. A Linda está um passo à frente dentro dos estudos de tecnologia dela, mas o meu inconsciente, existe um pé no medo, e que esse medo não é da minha visão de futuro, do futuro que a gente ainda não consegue pegar, mas é de um passado presente Atlantis, super. que me puxa e fala, calma. Ouso dizer que esse o medo coletivo, ele tem menos... ele tem muito de narrativas distópicas de filmes, mas ele tem menos de só essa temporalidade, mais dessa expansão mais original. Acho que todo mundo que hoje vive, de alguma forma, tem. Se não viveu nessa época, veio drivado, né? Veio com essa camada para dizer, olha, a gente está tendo que ter um reequilíbrio dessa queda. Tudo bem, a gente tem eternidade para acertar, mas a gente está num tipping point, ou seja, num momento de virada, onde Exato. alta tecnologia precisa encontrar a alta humanidade, para a gente dar o próximo passo, porque senão Exato. é que nem o filme do Matrix, né? Quantas Zions, quem acreditou e quem assistiu já o filme do Matrix, vê que a cidade subterrânea de resistência humana, sei lá, quantos Neos tinha? Esse é o 15º, 19º, sei lá, tinha 15 Zions antes, 15 cidades, 15 civilizações que tentaram, né, romper aquele lado negativo com o positivo. A gente vai de novo. O ponto é, a gente não tem medo de ir de novo. O ponto mais importante é, eu tenho medo de não conseguir ir de novo. Exato. Porque ir de novo é uma consequência da Exato. eternidade. Mas não conseguir de novo, e é o conjunto da coletividade, mas na individualidade. A hora que você acorda e você se torna resistência para um sistema que usa a tecnologia para controle e massa, enfim, uma escravidão da humanidade, e você sai desse sistema, você se torna resistência pelo simples fato de você ter saído do sistema. Exatamente. A sua energia já não está mais a serviço de usar a tecnologia pro mal. Você usa a tecnologia para um servir mais positivo. Você usa essa tecnologia porque, de fato, a tecnologia que a gente tem aqui não é a tecnologia Atlantis. O que a gente tem aqui é uma tecnologia sintética muito ruim. A tecnologia Atlantis, ela era muito superior, né? Ela com base de portais, cristalina. Ela não era desconectada do todo. Exato. Ela poderia não ser totalmente natural, como era a lemuriana, mas ela era completamente integrada, fisicalidade, emoções, energia, espiritualidade, portais, cosmologia, astrologia, linhas cristalinas, as zonas de poder, todas essas partes eram muito claras para quem liderava a Atlântida, os Atlantes. Aqui a gente bota numa tecnologia que é feita de silício, uns chips, desconectada de energia orgânica, e bota a nossa vida e nossa mente projetada numa tecnologia que é inorgânica. Isso não tem coexistência por muito tempo. Né? Civilizações expandidas não coexistem com essas tecnologias tão pesadas. A espiritualidade, a integralidade, a matéria mais harmônica, ela faz parte de uma linha biológica de tecnologias. E assim, né, amiga, quando a gente para trazer esse contexto ancestral para o nosso presente, né, e entender, por exemplo, o que a Atlântida deixou, porque a gente sabe que tudo poderia ter ido por água abaixo também. Sim. Essas grandes construções, né? Até mesmo as memórias. Por que fragmentos, diferentemente, até por questões, né, de matéria que ficaram registrados, que a gente não teve em Lemúria por questões que a gente falou no episódio anterior, mas as próprias pirâmides poderiam ter sido destruídas, né? Então, quando a gente entra nesse universo de Atlantis, que deixaram algumas chaves pra gente. Sim. Que é o que a gente vem estudando já há um tempo, né? Então, quando a gente tem as construções,
as conexões. Porque eu falo que quando você traduziu a geometria cristalina como QR Code futuro, eu vejo que isso era feito em Atlântida como ativações de portais, né? Abriam, porque para mim, quando a gente vai para os templos de ouro de Atlântida, que é esse momento que você traz muito bem, né? Da conexão de tudo que se fazia, em Atlântida se conectava, se trazia para uma ordem, né? Porque imagina que em Lemúria a gente abria a conexão e recebia. Sabia exatamente quem era. A sua origem estelar, planetária então, Lemúria, temporal era toda conectada. Lemúria tinha essa clareza e essa habilidade de trazer essa multidimensionalidade estelar para essa alquimia humana. E os Atlantes, eles sabiam da forma. Sim. Até mesmo na matéria para tudo isso. Porque tinha densificado mais. Eles eram mais densos que os lemurianos. Exato. E aí, desse lugar, o que a gente lê um livro que nós nos apaixonamos, eu acho que vale próximo fazer um pouco mais de aporte nos egípcios, né? Com base nesse livro, que é o Eternamente Isis. E eles falam lá, né? Tem uma parte que ele é um livro sobre o Egito, né? E sobre o retorno do feminino ao sagrado e não do sagrado feminino. Eu acho que tem uma diferença, a gente pode falar também no próximo. Mas principalmente porque eles falavam que os portais cristalinos estavam densificando tanto em Atlântida já nos últimos 10 mil anos, que eles precisavam dos portais cristalinos para se conectarem com os portais estelares, ou seja, as constelações, as estrelas das quais eles eram provenientes. Porque na matéria eles se esqueciam, eles estavam esquecendo de quem eles eram, as origens deles. Então era quase como que eu usava os cristais e a tecnologia de conexão, não para passar um SMS, um tweet, mas porque eu precisava me conectar com quem eu era, porque somente com quem eu era capaz de manifestar vida em abundância, entendeu? E continua sendo verdade, gente. Todos os nossos resgates de autoconhecimento, expansão de consciência, quanto mais você se alinha com tudo que você é, você foi e você será, nesse tempo e espaço, mais abundante é a sua vida. Exato. E eles precisavam relembrar, porque eles estavam super densos já. Porque a partir do momento, né, que a gente quando entra nessa linha do tempo horizontal, do processo evolutivo da humanidade, a gente já estava num processo de centralização, né? Centralização de poder, onde o conhecimento e a consciência era uma ferramenta de manipulação de poder. Então, a partir do momento que você centralizou aquilo, você tinha que fazer um esforço muito grande para relembrar. É a origem do patriarcado, gente. Exato. É muito mais antiga do que a gente discute atualmente. Exato. Então, quando a gente começa a entender essa dança... É sobre esse comando e controle, da sua origem. Era o masculino que era a força motriz para fazer aquilo acontecer, é a mesma força que tirou e centralizou e fechou. É isso. E aí, quando a gente entra nesse processo, é a hora que a civilização atlântica entendeu que não dava mais para seguir com o plano, não dava mais para a gente seguir nesse processo, porque eles já não tinham mais a dimensão desse coletivo, eles não tinham mais essa dimensão porque eles não conseguiam se conectar com o todo. Então, da mesma forma que os atlantes não se conseguiam, através dos portais cristalinos, se conectar com a fonte, assim como os lemurianos lá em Lemúria não conseguiam sustentar energeticamente falando essa conexão, foi a hora que finalmente, se cai. Então, essa queda em que houve a queda lemuriana e Atlantes ao mesmo tempo, foi o grande rush em que a gente perdeu a conexão de unidade. Sim. Então, essa desconexão de unidade fez com que se separasse, e entenda que essa fala de separar feminino e masculino não é sexo feminino e masculino, é a consciência primordial de feminino, desse sagrado, e força gestadora, originária, e essa força manifestadora primordial masculina, em que a gente se separa disso. Então, essa fragmentação que aconteceu nessa época, né, teve o cume nessa época, né, porque não foi um processo assim, gente, não foi da noite para o dia. Por mais que muitos desses registros falam, no próprio Platão, né, ele traz, mas foi uma noite e um dia em que acabou-se tudo.
consciencialmente falando, eles já sabiam. Então, ou seja, eles passaram milhares de anos se preparando para esse processo. E aí foi uma grande alquimia e uma grande orquestra cósmica para conseguir preservar o máximo de registros, informações, geometrias sagradas possíveis, para que no momento certo, que ousamos dizer que estamos próximos a ele, a gente já está vivendo essa transição, né? Para que a gente pudesse realquimizar isso no micro do indivíduo, para que esse indivíduo possa se reconectar com o todo. Super. Porque imagina, que é uma fala que você traz muito também, né, amiga? Imagina se a gente tivesse a habilidade telepática que lemurianos e atlantes tinham, com 8 bilhões que vivem o caos hoje. Nas suas próprias mentes. Nas suas próprias mentes. É melhor não ter. Então, é melhor não ter. Então, a grande reflexão que eles trazem, que a gente pode trazer de inspiração dessas civilizações se a gente vive hoje essa energia do caos, e é uma resposta que a gente traz, né, nas nossas conversas, né, amiga, de troca, que é muito menos sobre o macro e muito mais sobre o micro nesse momento. A gente está indo para um micro cada vez mais micro, em que cuidar de nós, cuidar da integridade do nosso ser e do nosso microcosmo familiar de relações, nos fortalecendo e nos reconectando e entendendo a dinâmica genuína dessas trocas, vai fazer com que a gente consiga vibrar e ressoar para o macro, para a gente reconectar esse todo hoje com essa memória de Atlântida, e aí a gente vai Atlântida, Lemúria, Mu, e aí a gente sobe para a gente ter essa visão multi e consiga de fato perder menos tempo com essas trocas rasas e perder menos tempo até mesmo, que é o que a gente hoje perde, que é trabalhar para ir no mercado com R$100, a gente compra 3 coisinhas e volta para casa. Então, assim, a gente perde muito tempo com as coisas da matéria por um controle do sistema que acontece, né? Então, a tendência é que a gente está voltando para um momento hoje em que a gente não precisa mais perder esse tempo. Que a gente possa, finalmente, nos conectar com aquilo que é nobre, do que a gente veio, de fato, fazer. Porque o que eu entendo que nesse momento de transição, né, e a gente vai falar mais sobre esse livro, mas eu acho que Telos, né, que é esse daqui que a gente tem, da Aurélia Lewis Jones. Exato. Revelações da Nova Era é lemuriano, mas ele tem toda uma jornada que é, o que a gente veio fazer aqui? É subir consciência humana, subir a nossa capacidade de não ser bateria para o sistema, energia mesmo, né, de dar ectoplasma, vibrar tanto na raiva, no medo, no ódio, e aí você doa, porque é energia, emana de você, né, e serve um sistema, enfim, gigantesco por trás disso, que tem interesses muito mais do que só financeiros e monetários. Aliás, ninguém come ouro, ninguém come dólar, ninguém come dinheiro, né? A gente não se alimenta disso, a gente se alimenta da energia e das todas as fontes de energia, e nós somos fonte de energia, e esse é um grande alimento nutritivo e nutridor dos seres. Por aí tem muita chave para pensar. Mas eu acho que o que eu quero dizer é que desse lugar, o que eles falam, na hora que você resiste e o máximo que você consegue, né, entrar nas sombras é inevitável. O ponto é quanto tempo você fica lá dentro. Exato. E é por isso que a gente tem tanta terapia, cura e busca e autoconhecimento e melhora, para que você possa sair daquilo e ajudar quem está ao redor a sair também, né? Dessas frequências de sombra, porque estar na sombra faz parte da experiência nessa matéria. Integrá-la é o grande ponto. A hora que eu integro, eu subo consciência, eu subo ressonância, eu emano uma outra energia. Essa energia, eles falam que eu começo a me conectar de novo a essa sensação de oneness, de unidade. Então, quem tá mais expandido fala, cara, eu entro num lugar, eu sinto a pessoa de longe. Hoje uma pessoa chega na minha frente, eu já sei quem ela é. Isso significa experiência de unidade. Exato. Bem-vindo às origens, de volta ao começo, né? E é o que eles falam, é uma civilização que a hora que elas caem, né, a destruição, a queda, até tem uma música que a gente deveria contar para eles, né? Que tem toda uma história. Sim. Deixa você fechar com essa história, lembra dela? Que é a história de o que aconteceu enquanto estava afundando tudo, né? Os sacerdotes fizeram o quê? É uma das coisas que mais me emocionaram na história desse processo. E aí eles falam que a hora que cai, eles reconstroem na 4ª dimensão,
primeiramente os prédios e as civilizações, né? E depois eles conseguem começar a curar essas feridas profundas na alma e conseguem subir a civilização para a quinta dimensão. Então, essas novas revelações ajudam a gente a subir para esse patamar, que é um Exato. estado de consciência. Uhum. Que eles estão lá trabalhando para a gente aqui, para que a gente possa, de fato, subir essa consciência. E aí tem muitas cidades. Telos é a grande cidade, tem, enfim, na verdade, Agartha é o grande conjunto de cidades, Telos é a capital, Shambhala é uma Isso. das cidades, e a gente tem uma, que é Atlantis, que é Poseid, que está aqui no Mato Grosso. De repente, Exato. ali nas entradas, né, eu lembro que eu descobri, eu estava lendo esse livro quando eu estava em Bonito, eu falei, nossa, eu tô em cima de Poseides, deixa eu ir, porque em cima não, né, na verdade, sei lá, eles estão intraterrenamente numa outra dimensão, talvez eu esteja embaixo mesmo. E aí, desse lugar, eles falam muito sobre subir a consciência, porque a gente vai ter que se encontrar num 3 e 3/4, 4 No e meio do 1/4, caminho, né, 4,5, porque eles não conseguem descer da quinta dimensão. E aí a hora que a gente sobe, eles conseguem nos ajudar como irmãos mais velhos, irmãs mais velhas que já fizeram a passagem Uhum. e já fizeram a transição e estão no lugar onde o Oneness se encontra de novo. E essa unidade, pensa assim, não é porque, eu tenho que vibrar no amor para estar em quinta dimensão. Não, amigo, se você, e amiga, ser amigável do outro lado. Se a gente tivesse a relação de oneness, não só escutaríamos um ruído gigantesco das mentes, não só manifestaríamos mais rapidamente o caos e nos destruiríamos em pouco tempo, mas a gente sentiria a dor do outro, a minha dor, emanada Exato. no outro, passado por todos amplificados na dor, voltado para mim. Será que você estaria pronto para sentir 8 bilhões de dores, de raiva, de medo? Não estaria. Exato. A lei do precisa ser Uhum. cortada numa sociedade que vive muito mais pela sombra do que pela luz. Porque a hora que alguém adoece nesse tipo de paradigma de cidades, de civilização, todo mundo para o que está acontecendo, porque se nós não pararmos para curar e cuidar daquele ser, em pouquíssimo tempo estaremos todos ressoando naquela dor. Exato. É sobre isso a lei do entendeu? Por isso que Uhum. você chega e sente o outro ser. Porque você está começando a experienciar isso. E aí é sobre o que a gente vem trazendo. É menos sobre esse macro e mais sobre esse micro. Porque dentro dessa dança, e para a gente fechar, Sim. né, essa fala nossa de hoje, trazendo de uma maneira mais palpável para vocês que nos ouvem aí do outro lado, para a nossa vida do dia a dia, do hoje, desse sentimento muitas vezes de impotência que você pode estar sentindo no cenário nosso macro hoje, sociopolítico, que nas devidas proporções é muito parecido com o que muitos dessas civilizações viveram na época deles, né? Foi a hora que eles pararam e falaram: eu preciso estar bem para dar esse suporte. Eu preciso ter o meu canal íntegro, em harmonia, em unidade com o todo, eu comigo mesma, entre o todo e Gaia, para que aí sim eu possa ser um elo, ou um canal, ou um portal para que o outro possa se espelhar como uma referência por empatia e trazer o processo para ele. Então, essa fala que muito se traz sobre salvadores é muito menos sobre o outro e muito mais sobre você mesmo. Então, e a gente pode trazer uma referência de Telos, né, para esse momento, para fecharmos, quando eles estavam se preparando para a grande passagem, para o grande dilúvio deles lá, os seres mais espiritualizados e que conseguiam fazer isso que a gente está falando aqui agora, porque eles conseguiram sustentar sem dor. Porque muitos começaram ali no desespero da matéria e do sofrimento, e por empatia do outro, sentindo a dor do outro e não conseguindo sustentar, e eles foram indo, né? Alguns seres, alguns milhares de seres, se colocaram no servir como esse grande portal humano, estelar, multidimensional, e entoaram uma canção, né? Entoaram um mantra, que é uma música, inclusive, muito famosa para os celtas, para os nórdicos, que foram levados também para os americanos aqui, né? Foram trazidos para a América moderna, que é uma música natalina, que depois a gente pode compartilhar
né, com vocês nas nossas redes, e eles entoaram esse mantra, essa música, né, para que todas aquelas almas, todos aqueles seres que escolheram seguir por esse caminho da dor naquele momento, pudessem se lembrar de voltar para casa. Uhum. Eu me emociono porque é uma Super. música muito forte, é uma música que mexe com as nossas estruturas da geometria de DNA e trazendo até a nossa geometria de hoje. Se o nosso querido Gabi quiser passar aí para a próxima tela, que é uma geometria que traz muito desse conforto para vocês, né? É uma geometria que é um bálsamo, que é um pouco do meu sentir quando eu ouço essa música, né, amiga? Super. É uma energia de um amor incondicional tão grande que eu acredito que muitas pessoas, quando se conectam com as águas, Uhum. sentem esse bálsamo. E é o nosso convite para vocês, para que vocês possam nos sentir com essa geometria, nos sentir com os conteúdos que a gente tem compartilhado. Muitas vezes não se preocupar tanto com o todo, mas se olhar um pouquinho, se sentir e se permitir se reconectar, que eu acho que a gente vai ter grandes aventuras juntas aí, juntos, É isso. Eu nessa cantarolei jornada. é um som conhecido, né? É. Por muitos anos na minha vida. E aí, quando eu lendo telas que ela conta, eu falei, nossa! E ela é muito linda. A gente deixa aqui no final para colocar. Muito bem. Temos Acho que é mais. isso. Não, acho que fechamos. Fechamos Atlântida. Sim. Obrigada. Gratidão, amiga. E Gratidão a vocês. gente. Até o próximo episódio.